Nem o Lula aguenta mais com seu próprio governo, ele que já está começando a cogitar em pedir renúncia. E isso tudo fica ainda mais evidente quando ele começa a fazer algo que a esquerda dificilmente faz, que é admitir que mentiu. O Lula que literalmente disse que mentiu sobre a picanha, sobre as promessas de tirar o pobre da pobreza. E a parte mais engraçada é ver na cara do próprio marqueteiro que acabou de ser contratado para salvar a imagem de Lula, mas nem o próprio Lula se ajuda. Eu não se preocupo com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Essa mão na cara aqui, meu amigo, ela diz muita coisa. Mas que bom, se fosse só o Lula admitindo que mentiu para o pobre com promessas falsas para ganhar votos. Seria muito bom, né? Mas infelizmente o Lula, ele está ultrapassando um limite que ele não consegue conter. E não dá pra saber se é a idade, se são os remédios ou se for as cirurgias que ele fez. Mas esse Lula, ele anda muito doidão. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Mas parece que o laranjão, o Trump, ele não aceitou muito bem essas falas bem loucas aí do Lula. O Trump que inclusive já encaminhou um presentinho para o Brasil. Esse presentinho bem importante por sinal, que se chama a Relatoria para a Liberdade de Expressão dos Estados Unidos. Esse grande órgão de liberdade de expressão lá nos Estados Unidos vai fazer uma visitinha aqui no Brasil. Esse órgão que anunciou uma visita oficial aqui no Brasil e pode ter até uma visitinha lá no Supremão Iluminado do Brasil. Pois é, o Brasil que vem ganhando bastante destaque lá na mídia internacional, principalmente nos Estados Unidos. E aquela tão falada colheita, né, que o Lulu, a esquerda gosta de falar, parece que finalmente eles vão colher aquilo que plantou. Essa colheita, né, que o Lula vem falando que vai colher aquilo que ele plantou desde 2002, e nunca colhe nada. E começa a grande colheita, mundo que este ano é o ano mais importante do governo, porque é o ano em que a gente começa a grande colheita de tudo que foi plantado em 2023 e 2024, para que a gente pudesse fazer o país voltar a funcionar. Desde 2002, o Lula vem falando que vai colher aquilo que ele plantou, mas nunca colhe nada. São apenas promessas, promessas e promessas. E vamos colher muito a partir de 2024. Tocamos semente e esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher aquilo tudo que foi plantado em 2023. Nós já plantamos. Uau. Agora 2025 é ano da colheita. Mas de fato, o governo está colhendo aquilo que plantou, mas não é aquilo que o Lulu promete, né? É aquilo que ele plantou de fato. Do governo Lula 3 enfrenta a colheita das próprias escolhas. Quando a gente olha para a economia, um ministro que é questionado recebe fogo amigo e inimigo, como Fernando Haddad. Um ministro que não consegue concretizar as ações que conversam com o mercado, que trazem um Brasil não só mais próspero, mas principalmente com mais credibilidade em suas contas, não é um ministro fraco, é um ministro sem condições de fazer aquilo que o governo diz que tem que ser feito. E nesse governo a gente aprendeu uma coisa muito importante. Não importa o que aconteça nesse governo, não é culpa do Lula. Nessa última semana teve um grande aumento aí do diesel, da gasolina, isso que deixou o povo muito revoltado por sinal. Mas se acalmem, já que isso aí não é culpa do Lula, segundo palavras dele mesmo. O Lula que negou a sua própria culpa sobre o aumento do diesel, dizendo que quem autoriza é a Petrobras. Ah, que mentiroso. Já que em uma postagem que ele fez lá no início de 2022, antes das eleições, ele disse que a responsabilidade total sobre o aumento de combustíveis é toda do presidente da República. E ele fala ainda que presidente esse, que na época era o Bolsonaro, joga essa culpa nos outros. Olha só a postagem que ele teve a cara de pau de fazer na época para atacar Jair Bolsonaro, que era presidente atualmente. E hoje esse mesmo Lula, ele foge completamente de toda a responsabilidade
responsabilidade sobre os seus atos no seu próprio governo. É muita cara de pau. Meus amigos, mas vem acontecendo um movimento bem importante na própria imprensa esquerdista que tanto defendeu esse governo. Esse movimento bem importante que vem mostrando claramente que o barco do governo afundou e nem a imprensa mais defende esse governo. Quem é o líder desse negócio? Líder bom é aquele líder que assume responsabilidade e coloca na frente. Quando chega no nível da própria imprensa esquerdista que tanto defendeu esse governo, dizendo que o Lula não é um presidente, não é um líder bom, é porque a coisa ficou feia de verdade. Mas tudo isso que vem acontecendo não é nada diferente daquilo que eu mesmo avisei vocês, né? Todo mundo aí foi avisado sobre o que iria acontecer com esse governo. Falta de aviso não foi. O arroz tá caro, o feijão tá caro, traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro. Os federais pedem socorro. Falta verba para coisas básicas, como a manutenção dos prédios, o pagamento dos auxílios e até papel higiênico nos banheiros. Ô seu sem dedo, você prometeu picanha, não deu picanha. Agora você quer assinar porra de lei de proibir celular em sala, em escola. No recreio, Luiz Inácio. Enquanto isso, vemos os tetos caindo, as goteiras aumentando, os prédios e laboratórios sendo interditados e a educação sendo mais sucateada. Mas você sabe o motivo do porquê que toda a imprensa começou a soltar da mão de Lula? É porque eles sabem que esse governo não vai continuar. 2026 o Bolsonaro vai voltar. E agora começou aquela famosa mudança de trajetória. Prestem bem atenção, se a eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. A eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. Afirmou também que há uma indignação crescente com o governo que pode desaguar num cenário parecido com o de 2016. Lembrando, cenário em que houve crise econômica e manifestações pedindo o impeachment da então presidente Dilma. Para uma plateia formada por integrantes do mercado financeiro, Kassab disse ainda que Fernando Haddad é um ministro fraco. Meus amigos, se preparem para o inevitável. E esse inevitável se chama Jair Bolsonaro. Bolsonaro que promete voltar bem diferente do que ele foi eleito em 2018. Jair Bolsonaro se chamará Jair Bukele, aqui no Brasil, a partir de 2027. Fenômeno parecido com o Bukele. Opa, não tem dúvida. Essa leniência, essa cegueira deliberada, o Brasil corre o risco de, numa eleição presidencial, mimetizar um Bukele. E por que tanto medo? É porque esse Bukele brasileiro se chama Bolsonaro, ele que já começou a voltar ao cenário político. Beleza, de olho no que, Daniela? No curto prazo, isso aí é o que eles querem. A reabilitação política do Bolsonaro.